Imagina um golpe tão grande que movimenta mais dinheiro do que o orçamento anual de vários países e ninguém percebe por anos. De promessas garantidas em cripto até bancos de fachada em paraísos fiscais, os maiores Ponzi Scheme da história parecem roteiro de filme de terror financeiro. E o mais assustador, muitos desses esquemas ainda servem de modelo para golpes que estão rolando hoje, talvez até perto de você. Eu sou o Paulo e aqui a gente disseca crimes financeiros em clima de true crime, mas com um olhar de educação em finanças, quase como um mini documentário sem enrolação. Se você chegou aqui por causa do vídeo Criptomoedas de Dubai Ponzi Scheme Milionário, já sabe o que te espera. Então já se inscreve, ativa o sininho, porque essa é a parte 4 de uma série com 20 episódios sobre golpes, fraudes e a história sombria do dinheiro. Então já se inscreve, ativa o sininho, porque essa é a parte 4 de uma série com 20 episódios sobre golpes, fraudes e a história sombria do dinheiro. Antes de entrar no ranking, você precisa ter muito claro o que é, na prática, um esquema Ponzi. É uma fraude em que o investimento não gera lucro real. O que parece ser rentabilidade vem, na verdade, do dinheiro dos novos investidores pagando os antigos. Enquanto entra mais gente do que sai, tudo parece perfeito, mas assim que o fluxo de novos participantes desacelera, o castelo de cartas desaba. Agora presta atenção nisso. Se um esquema tão simples conseguiu enganar o mundo inteiro desde os tempos de Charles Ponzi, por que até hoje gente rica, experiente e supostamente sofisticada ainda cai? Guarda essa pergunta porque ela volta com força quando a gente chegar no caso Madoff e nos sinais de alerta que vou conectar com o próximo vídeo, 7 sinais de um Ponzi Scheme. Ninguém te conta. Em 10º lugar vem justamente o cara que deu nome a tudo isso, Charles Ponzi, operando em 1919 e 1920, em Boston, nos Estados Unidos. Ele vendia a ideia de arbitragem com cupons postais internacionais. Você compraria cupons baratos em um país, trocaria em outro mais caro e embolsaria a diferença. No papel, era genial. Na vida real, impossível de fazer na escala que ele prometia. Ponzi oferecia retornos de 50% em 45 dias ou 100% em 90 dias, algo completamente absurdo até para padrões de hoje, e mesmo assim atraiu milhares de pessoas, movimentando cerca de 15 milhões de dólares da época, o equivalente a centenas de milhões hoje. O detalhe é que quase nenhuma dessas operações postais realmente acontecia, ele só redistribuía o dinheiro de quem entrava por último para manter a ilusão. Mas espera, se o Ponzi Scheme original já fez esse estrago há mais de 100 anos, imagina o que a turma mais recente conseguiu fazer com internet, bancos e cripto à disposição. Em 9º lugar, a gente salta para a Flórida dos anos 2000, com Scott Rothstein, o advogado das causas milionárias. Por fora, ele era um modelo do sucesso. Escritório de advocacia gigante, carros de luxo, festas, doações para campanhas políticas. A venda era simples e elegante. Ele dizia ter acesso a acordos judiciais já fechados, em que vítimas de assédio ou disputas trabalhistas receberiam grandes quantias ao longo de muitos anos. Você, investidor, poderia comprar o direito a parte desses pagamentos com desconto, recebendo depois o valor cheio. Teoricamente, um ótimo negócio. Só que dezenas desses acordos simplesmente não existiam, eram contratos inventados ou totalmente distorcidos. Rothstein transformou o escritório numa fábrica de papéis falsos e cheques sem lastro, arrancando cerca de 1,2 bilhão de dólares de investidores. Quando alguns começaram a pedir provas concretas e sacar dinheiro ao mesmo tempo, a farsa ruiu, e ele foi condenado a 50 anos de prisão. E aqui já dá para abrir um alerta importante. Quanto mais sofisticado e cheio de juridiquês é o produto, mais fácil esconder a fraude. Em 8º lugar, entra o BitConnect, provavelmente o Ponzi Scheme de cripto mais famoso do mundo. Aquele mesmo que virou meme com um cara gritando BitConnect! Isso aconteceu entre 2016 e 2018, na primeira grande euforia das criptomoedas, quando qualquer coisa ligada a Bitcoin parecia uma mina de ouro. O discurso era sedutor. Você emprestava seus bitcoins para a plataforma, que teria um robô de negociação super avançado, fazendo operações diárias no mercado e gerando lucros constantes.
Em troca, eles te prometiam ganhos diários fixos, com juros compostos quase mágicos e ainda ofereciam bônus se você indicasse novos participantes, ou seja, já tinha cara de pirâmide financeira escancarada. Reguladores começaram a soltar alertas, mas milhares de pessoas ignoraram, cegas pelo FOMO, aquele medo de ficar de fora. Em janeiro de 2018, o BitConnect fechou as portas de repente. O token despencou mais de 90% em poucos dias, e as perdas estimadas passaram facilmente de 2 bilhões de dólares. Lembra do vídeo sobre as criptomoedas de Dubai? O roteiro mental de quem cai é exatamente o mesmo. Se é cripto e está subindo, deve ser legítimo. Só que não. 7º lugar, Plus Token. Um golpe que muita gente no Ocidente nem ouviu falar, mas que foi gigantesco na Ásia entre 2018 e 2019. Ele se vendia como um simples aplicativo de carteira de criptomoedas com um programa de recompensa inteligente. A promessa era que se você deixasse suas moedas lá e indicasse outras pessoas, receberia rendimentos fixos em cripto, supostamente gerados por arbitragem e estratégias complexas de mercado. Na prática, a velha fórmula: nenhum lucro real significativo, apenas o dinheiro dos novatos pagando os veteranos. Estima-se que o Plus Token tenha capturado entre 2 e 3 bilhões de dólares em criptos como Bitcoin, Ethereum e EOS. Quando os saques começaram a travar, veio o pânico, e logo depois, prisões de vários envolvidos pela polícia chinesa. E aqui tem um detalhe importante para quem acompanha o mercado. Analistas apontam que o despejo de moedas roubadas pelo Plus Token em corretoras ajudou a derrubar preços em alguns momentos, afetando não só as vítimas diretas, mas todo o ecossistema cripto, conectando esse crime a movimentos da Global Economy digital. E 6º lugar, a história fica com cara de série de True Crime corporativo. Tom Pedders, empresário americano dono de uma holding com várias empresas de varejo, eletrônicos e até um time de basquete. A proposta dele para os investidores era aparentemente simples e genial. Ele dizia comprar grandes lotes de produtos com desconto para depois revender a redes gigantes de varejo, como se fosse um intermediário com acesso privilegiado. Em troca, oferecia retornos altos e seguros, baseados nesses contratos de revenda. Só tinha um problema: uma parte enorme dessas compras e vendas simplesmente não existia. Funcionários ajudavam a falsificar notas fiscais, contratos e documentos de transporte para parecer que havia um negócio sólido. Entre 1995 e 2008, o esquema movimentou cerca de 3,65 bilhões de dólares. Até que um delator interno bateu na porta do FBI, e tudo veio abaixo. Em 2009, Pedders foi condenado a 50 anos de prisão. Agora repara num padrão surgindo. Histórias complicadas, papéis que você não entende direito, mas um retorno, bonito e garantido no final. 5º lugar, Allen Stanford, o suposto banqueiro bilionário do Caribe, que construiu um império de fachada com o Stanford International Bank, sediado em Antigua. Ele vendia certificados de depósito, os famosos CDs, com juros muito acima do que qualquer banco sério pagava, e dizia investir esse dinheiro em uma carteira super diversificada e segura, espalhada pelo mundo. Os clientes viam relatórios bonitos, supostos auditores independentes e um estilo de vida luxuoso que passava a imagem de sucesso. Mas por trás, o banco não tinha os ativos que dizia ter, e grande parte do retorno vinha de novos depósitos sendo usados para pagar os juros dos antigos. O tamanho? Cerca de 7 bilhões de dólares em prejuízos para cerca de 30 mil investidores ao redor do mundo. Depois da crise de 2008, aumentou a desconfiança. Reguladores começaram a cavar mais fundo e em 2009, a SEC americana acusou Stanford de tocar um gigantesco esquema Ponzi. Ele pegou 110 anos de prisão. Mas espera, se um banco inteiro pode ser um teatro, o que mais pode ser? Chegando ao 4º lugar, a gente pousa na Rússia do começo dos anos 1990, num país em transição, saindo da União Soviética, com inflação fora de controle e uma verdadeira debt crisis na vida das pessoas comuns. Nesse cenário de desespero, aparece Sergei Mavrod com a MMM. Ele oferecia investimentos que poderiam render mais de 1000% em poucos meses, com comerciais de TV,
outdoors e um marketing agressivo que prometia tirar o povo da miséria. Milhões de russos, sem confiar em bancos e vendo suas economias derreterem com a inflação, colocaram o que tinham e o que não tinham nesse esquema. Estimativas variam, mas falam em algo entre 5 e 10 bilhões de dólares e até 15 milhões de pessoas envolvidas. Em 1994, o governo russo começou a pressionar, o esquema colapsou e Mavrod foi preso. Anos depois, ele reapareceu com variações da MMM em outros países, inclusive no Brasil, sempre reciclando o mesmo modelo. Aqui fica um ponto crucial. Em ambientes de crise, inflação alta e desespero, a chance de surgir uma salvação mágica estilo pirâmide financeira aumenta muito. Em terceiro lugar, voltamos para a Ásia, agora com cara de fintech moderna. Izubao, na China. Ela se apresentava como uma plataforma de empréstimos peer-to-peer, conectando pessoas e empresas que precisavam de crédito a investidores em busca de rendimento melhor que o dos bancos. O site era bonito, o marketing falava de inovação, tecnologia e democratização do crédito, perfeito para quem gosta de narrativas de startup. As taxas prometidas eram bem acima das do mercado tradicional, mas ainda assim críveis o bastante para não parecer pura fantasia. Só que, em 2015, as autoridades descobriram que cerca de 95% dos projetos listados eram falsos, empresas de fachada usadas só para justificar os empréstimos. No total, o esquema levantou algo em torno de 7,6 bilhões de dólares, de aproximadamente 900 mil investidores. O governo chinês classificou o caso como uma das maiores fraudes financeiras da história do país. E aqui vem a parte bizarra. Mesmo depois do escândalo, outras plataformas peer-to-peer fraudulentas continuaram surgindo, o que obrigou a China a apertar fortemente a regulação desse setor. No segundo lugar do ranking, em vez de um único nome, vem um pacotão de gigantes que muita gente esquece, mas que somados formam um monstro. Um exemplo clássico é a Caritas, na Romênia dos anos 1990, outra época de inflação alta e colapso econômico, muito parecida com a Rússia da MMM. A Caritas prometia multiplicar o dinheiro por 8 em poucos meses, atraiu milhões de pessoas e, quando quebrou, deixou um rastro de miséria estimado em mais de 1 bilhão de dólares em valores de hoje. Na América Latina e na Europa, vários esquemas de empréstimos coletivos, plataformas P2P e até empresas de marketing multinível que prometiam retornos irreais acabaram se revelando versões adaptadas do bom e velho esquema Ponzi, como o Telex Free, que chegaram a movimentar bilhões de reais antes de desmoronar. Se você somar esses golpes regionais, mas gigantescos, chega facilmente a dezenas de bilhões em perdas ao redor do planeta. É como se existisse um grande Ponzi Scheme difuso, alimentado por crises de dívida, desconfiança em governos e bancos, e pela eterna fantasia do dinheiro fácil. E finalmente, no primeiro lugar, vem o nome que virou sinônimo de fraude financeira na história recente: Bernie Madoff. Ele não era um desconhecido oferecendo milagres. Era um dos nomes mais respeitados de Wall Street, ex-presidente da bolsa Nasdaq e conselheiro de grandes bancos e fundos. Isso é importante. Madoff usava a reputação como escudo. Durante décadas, ele oferecia a clientes um retorno aparentemente modesto, algo como 10% ao ano, estável e sem grandes oscilações, mesmo em anos em que o mercado inteiro derretia. No papel, isso parecia um gênio da gestão de recursos. Na prática, é quase impossível manter ganhos tão regulares por tanto tempo. Para reforçar a aura de exclusividade, ele fingia que não aceitava qualquer um. Era difícil entrar nos fundos dele, o que fazia as pessoas se sentirem privilegiadas por serem aceitas. No fim, o que existia era apenas uma operação de fachada. Os extratos que os clientes recebiam eram falsificados, as operações não eram feitas de verdade e todo o retorno vinha do dinheiro novo entrando. Os extratos que os clientes recebiam eram falsificados, as operações não eram feitas de verdade e todo o retorno vinha do dinheiro novo entrando. Os números do caso Madoff são tão absurdos que até confundem. Em termos de valor inventado nos extratos, falava-se em cerca de 65 bilhões de dólares. Em dinheiro efetivamente investido e perdido,
as estimativas giram em torno de 20 bilhões de dólares. Ainda assim, o maior Ponzi Scheme já comprovado da história moderna. O golpe caiu em 2008, quando a crise financeira global estourou. Investidores começaram a pedir resgates ao mesmo tempo e Madoff simplesmente não tinha como pagar. Ele foi condenado a 150 anos de prisão e morreu em 2021. Agora presta muita atenção. Banqueiros, fundos de investimento, bilionários, instituições de caridade e até universidades caíram nesse golpe. Gente que, em teoria, tinha acesso a todos os analistas, advogados e consultores possíveis. Se esse pessoal foi enganado, você consegue ver como qualquer pessoa pode ser alvo de algo parecido? E aqui vem o ponto mais importante para você, que é o verdadeiro clímax dessa história toda. De Charles Ponzi a Madoff, passando por BitConnect, MMM, Isubal, Plus Token e os esquemas de Dubai que a gente já comentou no vídeo anterior, todos esses golpes têm o mesmo DNA. Eles se alimentam de 3 coisas: promessa de retorno acima da média, com risco magicamente baixo, uma boa história por trás, seja tecnológica, jurídica ou salvadora do povo, e algum tipo de autoridade ou status. Um advogado famoso, um banqueiro, um app com cara de fintech, um guru de cripto. Em momentos de inflação alta, juros baixos, crises de dívida e medo em relação à global economy, as pessoas ficam mais vulneráveis a qualquer coisa que pareça proteger o patrimônio. Analistas como Peter Schiff, James Turk, Mike Maloney e outros vivem alertando para riscos do próprio sistema financeiro tradicional. O problema é que criminosos pegam esse medo legítimo e usam como isca para construir novos Ponzi Schemes, muitas vezes maquiados de revolução financeira. O problema é que criminosos pegam esse medo legítimo e usam como isca para construir novos Ponzi Schemes, muitas vezes maquiados de revolução financeira. O objetivo desse vídeo não é te assustar, é te vacinar. Existe um conjunto de sinais de alerta que se repete em praticamente todos esses casos: promessas de lucro garantido, falta de transparência real sobre onde o dinheiro é aplicado, pressão para você investir rápido, dificuldade para sacar, uso excessivo de jargão técnico para te deixar inseguro e calado. Se você maratona True Crime Podcast, curte documentários sobre crime e história econômica, provavelmente já percebeu esses padrões aparecendo como se fossem um roteiro repetido. Aqui no canal, a ideia é justamente juntar essa pegada de True Crime com educação em finanças, para que cada história chocante vire também uma aula prática de autoproteção. A gente viu os 10 maiores Ponzi Schemes da história moderna. Entendeu quem eram os golpistas, quanto dinheiro roubaram e como destruíram vidas, empresas e até a confiança no sistema financeiro. E ainda tem muito mais coisa para destrinchar. No próximo episódio dessa série, 7 sinais de um Ponzi Scheme, ninguém te conta, eu vou pegar tudo isso que apareceu aqui e transformar em um checklist prático para você nunca mais olhar para uma promessa de investimento do mesmo jeito. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve, comenta qual desses casos mais te chocou e manda esse vídeo para aquele amigo que vive atrás do negócio da moda. A gente se vê no próximo capítulo dessa série de True Crime financeiro.